agradecer o convite, a confiança, e dizer que é sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, né? O primeiro convite, a gente fica um pouco mais nervosa, o segundo convite a gente já vê que foi aprovada, foi convidada novamente, e agora eu já me sinto de casa, né? Já conheço o rostinho da maioria de vocês e já criamos um relacionamento. Inclusive, em breve nós vamos nos conhecer pessoalmente, né? Com fé em Deus está chegando o nosso encontro. Eu só estou aqui ajeitando para não cair tudo aqui. Bom, o tema que me foi proposto é um tema desafiador, né? Aborto. É um tema muito abrangente, complexo, é um tema que não há possibilidade de falar dele sem incluir várias outras áreas, além da espiritual. Mas é um tema que é urgente, é um tema que é necessário, é um tema que precisa ser falado e ser ministrado nas igrejas, em especial com as mulheres, né? Mas também eu gostaria que esse espaço se abrisse aos homens. Nós temos que falar sobre isso com casais, nós temos que falar sobre isso com os nossos jovens, nós temos que falar sobre isso com os nossos adolescentes nas escolas e em todos os lugares. Porque o aborto, na realidade, como crime, ele sempre existiu. Assim como vários outros crimes. Sempre existiu é, o furto, sempre existiu o roubo, sempre existiram a pedofilia, o abuso infantil, sempre existiram esses crimes. No entanto, quando uma pauta começa a se tornar uma evidência diária nas mídias, no nosso cotidiano, isso significa que o padrão de pensamento está mudando. Independente dele sempre ter existido, isso não justifica que ele se torne um novo padrão na nossa mente. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos sempre renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos, para que nós não nos afastemos da nossa origem, do princípio, da criação, daquilo que o Senhor planejou para cada uma de nós. Então, eu queria começar falando aqui para vocês sobre o meu lugar de fala. Por que que eu falo sobre esse assunto? Por que que eu vou falar sobre aborto? Bom, primeiro porque eu sou mãe, sou esposa, tenho 2 filhos e tive muita dificuldade para gerar. Antes da minha primeira filha, de conceber a minha primeira filha, eu e meu esposo recebemos um diagnóstico médico que seria muito difícil para que eu conseguisse gerar. Que eu tinha as 3 maiores dificuldades no útero de uma mulher para que ela consiga levar a gestação até o fim, eu possuía as 3 dificuldades. Então, nós recebemos uma palavra profética que o Senhor ele estava abrindo a minha madre e que ele estava me dando filhos, mas que não eram para mim, seriam para as nações. E de lá para cá, a partir daquele momento, nós recebemos essa palavra, até o momento de descobrir a minha gestação, foi mais ou menos um mês. Em um mês, sem precisar de tratamento, sem precisar de nada, eu fiquei grávida. E então começaram as dificuldades, né? Os médicos achavam que eu não iria conseguir levar minhas gestações até o fim. Além disso, eu recebi alguns diagnósticos bem complicados, diagnósticos que a minha filha nasceria com cegueira, com má formação e várias outras questões. E que era necessário um repouso absoluto para que eu não perdesse a gestação. No entanto, um médico me chamou após uma consulta, após ver meus exames. Eu fui com uma pessoa, né, fazer essa consulta e ele falou assim para mim: olha, Angélica, você até pode fazer o repouso, mas eu no seu lugar não faria,
porque de qualquer maneira você vai perder essa criança. E então é melhor você não abandonar o teu trabalho, não abandonar os teus projetos, continua com tudo normal, porque de qualquer maneira você não vai conseguir levar adiante. E eu cheguei em casa bem abalada, conversei com meu esposo, nós oramos juntos, ele orou por mim e, obviamente, nós escolhemos parar tudo, parar o trabalho, parar projetos, parar a vida, porque existia uma nova vida pulsando dentro de mim. Então, eu já quero começar falando que esse discursinho que a gente escuta muito atualmente, meu corpo, minhas regras, está dentro do meu corpo, é uma escolha minha, isso já é algo falido, já é algo errado, porque é uma outra vida que está sendo gerada dentro de uma vida. Só que aquela vida, ela já tem direitos. E o principal direito é o direito à vida. Não existe essa história, meus queridos, de que quando um bebê é concebido, ele ainda não é um feto, ele não é um ser humano, ele é apenas um embrião. Não é verdade essa questão que só apenas após o tubo neural ser formado completinho é que ele se torna uma pessoa com dores, uma pessoa que sente a realidade, aquilo que o profeta Jeremias disse, que mesmo no ventre materno, o Senhor já o designou como profeta às nações. Então, eu creio nisso. O Manuel, meu esposo, ele usa muito essa questão do espermatozoide, da corrida do espermatozoide para alcançar o óvulo. E que quando aquele espermatozoide chega ali e ele alcança o óvulo, ali já está um ser humano com uma vida determinada perante o Senhor, com um chamado específico. Então, quando nós falamos de aborto, nós não estamos falando apenas da morte de um embrião, nós estamos falando da morte de uma pessoa. Nós estamos falando da morte de alguém que o Senhor já determinou desde o ventre materno, como profeta, como profetiza para as nações, como ministro do Evangelho, como futuros médicos, engenheiros, ou aquilo que o Senhor determinou para a vida deles, como futuros pais, mães. Então, nós não estamos falando apenas de um embrião, nós estamos falando primeiramente de um ser humano. Bom, e dentro do tema que a Anália colocou, né, sobre o grito, o Senhor, ele me lembrou de um versículo que eu recebi como um chamado de Deus, e foram profetizados, esse versículo foi profetizado sobre a minha vida 3 vezes, e eu creio nele como uma resposta ao chamado do Senhor. Esse versículo está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8, e diz o seguinte: abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Ser o protetor do direito de todos os desamparados. Quando nós falamos de um bebê dentro de um ventre de sua mãe, e nós falamos da possibilidade do aborto, do assassinato, vamos dar o nome certo à questão, do assassinato daquele ser humano que tem desígnios estabelecidos por Deus já sobre a vida dele. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de um inocente. Nós estamos falando de um grito, como foi colocado no tema, que não será ouvido. Nós estamos falando de alguém que não sabe se defender. Nós estamos falando de um desamparado, porque ali ele não tem como chorar, ali ele não tem como ser ouvido. Mas, se nós analisarmos vários vídeos, existem vários vídeos. Se você colocar no YouTube e colocar assim, vídeo de ultrassom sobre aborto. Existe um vídeo de um médico
que ele vai fazendo ultrassom no momento em que começa um processo de aborto. E quando ele começa aquele processo de aborto, a gente vê o bebê tentando se desviar daquilo que está sendo introduzido para aspirar partes do seu corpo. É muito difícil falar sobre isso. Nós que somos mães e aquelas que almejam a maternidade, a alegria nossa é quando nós pegamos o nosso bebê no colo, é quando nós podemos amamentar, quando nós podemos alimentá-los. E quando nós falamos em imaginar um aspirador dentro do nosso útero, tirando pedaços desse feto, ou de substâncias que são aplicadas, que começa a dissolver aquele ser humano que foi designado por Deus desde a eternidade, com uma missão e um propósito específico na Terra. Quando nós falamos sobre isso, para nós é algo doloroso, é algo difícil, é algo pesado. Então, por ser um tema assim, eu vou tentar trazer um pouco de leveza e eu vou tentar abranger a maior quantidade de informações possíveis aqui, sem esmiuçar muito o processo do aborto, que é algo realmente muito triste e algo demoníaco. Então, nós somos chamadas, sim, para abrirmos a nossa boca em favor daqueles que não podem se defender, em favor do mudo, do necessitado, dos desamparados. Nós somos chamados, sim. Eu não coloquei aqui, mas no versículo 9 continua falando, faz justiça. Então, não é só abre a boca em favor deles, mas faz justiça, julga retamente. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, principalmente mulheres, vamos transformar como mulheres de Deus as nossas proclamações em ações. Ou seja, nós somos, sim, pró-vida. Nós cremos, sim, ainda domingo agora. Meu esposo falou assim que Deus é o único que tira a vida de alguém e não comete assassinato. Por quê? Porque ele é o dono da vida. Então, a partir do momento ali em que um espermatozoide X se junta ali com Y, nós já temos ali um homem determinado para uma função aqui. E essa função é de excelência, é de alta relevância. E quando nós encontramos ali um espermatozoide X, um óvulo X, nós já sabemos ali que uma mulher foi concebida. Então, desde o ventre, desde o primeiro momento, olha só, nós já vamos desmistificar outra situação aqui, mas está tudo atrelado ao assunto. Desde um primeiro momento, o ser humano está determinado como macho ou fêmea. Desde o momento do encontro do espermatozoide com o óvulo, já está determinado se ali existe um homem ou se existe uma mulher. E também está determinado que essa pessoa vai cumprir com os propósitos do Senhor e vai cumprir com propósitos de excelência específicos. Então, nós, mulheres cristãs, homens, pais, pastores, que se calam diante de um fato como o aborto, e estamos normalizando isso, porque não é por acaso que jogam tanto o mesmo assunto todo dia nas mídias, no nosso ouvido, porque quanto mais nós ouvimos, mais aquilo se torna normal. Quanto mais nós escutamos sobre aquele assunto no jornal, olha, agora o aborto é porque foi um caso de abuso, então, nesse caso é permitido abortar. Então, a gente começa a achar que, peraí, Deus não aceita isso, mas tem casos e casos. E, na realidade, não é isso. Assassinato vai ser sempre assassinato. Ah, mas eu não quero gerar uma criança por conta do que foi fruto de um abuso. Ok, se você não quer esse filho, você pode gerar esse filho, você pode entregar para adoção.
mas você não tem o direito de assassinar um indefeso inocente, que a sua boca, a sua voz não pode ser ouvida, não pode ser ecoada. Então, defender bebês é muito amplo, porque defender bebês é defender maternidade. E defender maternidade é defender a identidade feminina. É impossível nós falarmos sobre a maternidade e associar a homens, e associar a quem não possui um útero. Então, desde aquele momento em que nós somos concebidas, ali como mulheres, nós já recebemos do Senhor a habilidade, a capacidade e a possibilidade de gerarmos dentro de nós uma nova vida. Então, quando nós falamos, é muito comum hoje no nosso meio, né? No meio das mulheres, existem muitos chás evangélicos, muitos coquetéis e muitos cultos que falam exatamente sobre isso, né? Identidade feminina. E nós amamos falar de identidade feminina, porque fala de empoderamento, fala de sucesso, fala de beleza, fala sobre o quanto nós somos preciosas para Deus e nós realmente somos, fala sobre a nossa identidade nobre, né? A nossa existência cheia de propósito e excelência. No entanto, nós esquecemos que a identidade da mulher, ela está totalmente intrínseca, ligada, inseparável ao útero. A capacidade de gerar, a capacidade de amamentar. E mesmo que algumas mulheres não sejam mães, pode acontecer que a mulher teve algum problema de saúde, ela não conseguiu gerar, mas mesmo assim, ela foi criada com esse sentimento dentro dela. Ela tem os atributos necessários para ser uma mãe, mesmo que é uma mãe de adoção, ela vai saber cuidar, ela vai saber gerar, ela vai saber trazer para ela vai saber manter as necessidades básicas daquela criança, porque isso é natural da mulher. Tudo em nós nos leva a isso. Todo o propósito feminino nos leva a isso. Vocês podem ver, é natural, né? Eu, quando não tinha filhos, eu tinha muito medo, eu pensava assim, como que... Eu tenho muito medo dos meus filhos chorarem à noite, terem fome, e eu não ouvir, eu não acordar, né? A gente tem essas preocupações antes de ser mãe, mas quão incrível é que nós somos tão preparadas para isso, nós somos tão chamadas para isso, nós somos geradas para isso, que o nosso filho sente fome, o nosso seio fica cheio de leite, nós sentimos. O bebê chora lá no outro quarto, você consegue ouvir onde você está, ali na sua cama, ali no seu quarto, você consegue ouvir. Por quê? Porque isso é nosso. O Senhor nos capacitou com a maternidade. E isso desde um primeiro momento. Desde a concepção de uma mulher, desde o encontro do espermatozoide e do óvulo, aquele momento em qual uma mulher foi gerada, ali também foi gerada a capacidade de uma mãe. Ali foi gerada uma mulher para cuidar, uma mulher para amar, uma mulher para trazer para junto, para acolher nos braços, porque nós, como mulheres, temos essa responsabilidade dentro do nosso lar. E seguindo aqui falando, né, dessa questão, o aborto se tornou, pelo menos aqui no Brasil, um tema muito comum que se usa, um conceito para falar de aborto, é aborto cultural. Agora, esse é o termo do momento, é o termo da moda, aborto cultural, né? O que significa o aborto cultural? É um incentivo a não sermos mães. Olha, quanto menos filho, melhor. Quanto menos você ficar grávida, melhor para você manter a beleza do seu corpo, para você ser bem-sucedida no mercado de trabalho.
para que os seus projetos e os seus sonhos se realizem. Então, quanto menos filho, melhor. Então, vamos ensinar a sociedade a falar não à maternidade, né? E nós vemos o quê? Nós percebemos que desde o início, desde Adão e Eva, ali quando nasce uma inimizade entre o descendente, o filho da mulher, os descendentes da mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus com a serpente. Desde aquele momento, o inimigo tenta, a serpente tenta destruir os descendentes, os filhos de Deus, criados à imagem e semelhança. Por quê? Porque o reino do Senhor só será estabelecido aqui, através das nossas vidas. Então, quando nós estamos vendo um termo como aborto cultural, essa necessidade de normalizar aquilo que é anormal, nós podemos perceber que existe algo muito errado acontecendo. Existe algo que precisa ser combatido. E isso não vai ser combatido por um padrão fora da igreja, mas isso vai ser combatido por homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus. Porque é a palavra do Senhor que nos dá respaldo e que nos dá as maneiras corretas de combatermos o mal. Seguindo aqui, nós percebemos que existe um grupo de mulheres. Esse grupo de mulheres são as que mais defendem o aborto. Essas mulheres, elas gritam na mídia sobre a necessidade do empoderamento feminino. Essas mulheres gritam na mídia sobre a necessidade de conquistar o ápice do sucesso para depois alcançar a maternidade. Eu quero te dizer que você é livre para fazer isso, mas eu quero te dizer que você pode estar perdendo muito. Você pode estar perdendo o seu melhor momento, você pode estar deixando de lado uma das sensações mais prazerosas na vida de uma mulher, uma das realizações mais incríveis que nós possamos alcançar. É ser mãe, é a maternidade. Então, quando o inimigo tenta absurdamente e insistentemente, persistentemente, colocar isso como algo normal nas mídias sociais, então é a hora da igreja responder. Por isso eu estou muito feliz, eu estou realmente muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. Porque há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo, nós não podíamos falar sobre isso. O ano passado, aqui no Brasil, 2022, no Dia das Mães, tivemos uma reportagem que repercutiu muito. E uma mulher, ela deu uma entrevista, ela escreveu um artigo falando sobre o arrependimento da maternidade. E ela fala o seguinte, ela fala que as mães precisam assumir e precisam entender e confessar, assumir que a maternidade é algo que traz arrependimento. E ela deixa bem claro no artigo dela que ela se arrepende muito. O ano passado, quando ela escreveu esse artigo, eu não me recordo se a filha dela tinha 12 ou 14 anos, era algo assim. E ela fala, eu amo a minha filha, no entanto, ela me atrapalha. Eu amo a minha filha, no entanto, ela atrasou a minha vida profissional. Eu amo a minha filha, mas ela atrasou o meu sucesso. Eu só vejo uma palavra para definir isso, egoísmo. Egoísmo, porque quando os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos maiores alvos, eles são tão egoístas a ponto de nós acharmos que um filho nos atrapalha, então nós não somos dignos desse filho, nós não somos dignos dessa filha. E eu fiquei imaginando essa adolescente ouvindo ou lendo aquilo. No mesmo momento em que ela talvez se sinta machucada, ferida, ela também vai crescer com essa mentalidade. E rapidamente as feministas começaram a repercutir isso na mídia como algo muito bom,
Você tem que assumir que você se arrepende. Você tem que assumir que a maternidade é um estorvo, quando na realidade não é. E dentro desse estudo, queridas, sobre aborto e sobre todo esse movimento que nós temos acompanhado e presenciado, e estamos até mesmo inseridos nesse cenário de mudança de pensamento, uma coisa é muito certa, né? O aborto, desde os primórdios, da fundação da humanidade, se é que assim nós podemos dizer, ele era realizado como sacrifício a falsos deuses. E sempre, há pouco tempo atrás, eu fiz um estudo na igreja com as mulheres, com as mulheres e com os homens em um culto de casais. Nós falamos sobre Jezabel e nós falamos um pouco ali sobre Baal, sobre o suposto deus Baal, né? Que eram oferecidas crianças no altar de Baal. Assim como também a Bíblia fala sobre Moloque, né? Que, olha, depois, se vocês quiserem dar uma lida em casa, tá? Eu vou deixar todos os versículos depois para vocês. Mas, tanto Moloque quanto Baal, eles recebiam a oferenda de crianças, de bebês. E interessante que essa oferenda, essa entrega desse sangue inocente para deuses falsos, sempre estava associada, sempre estava ligada à promiscuidade sexual. Quando nós falamos de Jezabel, que era adoradora de Baal, e nós falamos das festas que eles tinham e que eles realizavam ali, eram festas regadas à promiscuidade sexual, a sexo ilícito, a vários parceiros, a todos os padrões e princípios fora do princípio e do padrão da palavra do Senhor. E como fruto de tantas relações sexuais ilícitas, a quantidade de bebês, de crianças que nasciam eram grandes. E essa quantidade de crianças também em sacrifícios a esses deuses, a esses falsos deuses, também eram constantes. Então, olha como falar de aborto é espiritual. Quando nós falamos de aborto, nós não estamos falando só de ciência, nós não estamos falando só de filosofia ou de ideologias, nós não estamos falando apenas daquilo que o jornal propaga, mas nós estamos falando de mundo espiritual. Então, combater o aborto é tão espiritual quanto orarmos, é tão espiritual quanto fazermos visita, ou é tão espiritual quanto entregarmos o nosso dízimo e oferta. Porque quando nós falamos de aborto, nós estamos falando da interrupção de uma vida que somente o Senhor deu e somente o Senhor tem direito de tocar. Então, quando acontece um aborto, nós podemos imaginar quem se alegra. Quando um sangue inocente é derramado, nós podemos imaginar claramente se Baal, se Moloque, ou qual demônio, seja lá ele de qual for o seu nome, nós podemos imaginar que interessa a eles. Então, existe esse chamado sobre nós de combatermos esse mal, e isso é urgente. Só que isso não aconteceu do dia para a noite, né? Eu gostaria de falar para vocês aqui de duas citações que marcaram muito esse movimento de normalização do aborto. Uma das frases é de uma mulher chamada Kate Millett. Kate Millett, ela escreveu um livro chamado Política Sexual. Tá? Então, vejam bem,
uma busca pela liberdade sexual, como nós falamos. O aborto sempre está ligado, de uma maneira ou de outra, a uma promiscuidade sexual. Então, houve uma necessidade mundial de uma revolução sexual. As mulheres queriam ter mais liberdade para que elas pudessem ter mais parceiros sexuais, assim como os homens tinham, elas queriam ter esses parceiros. Só que o homem tem a relação sexual, ele foi embora ali e a mulher ficou grávida. Então, com a necessidade de se livrar do peso de ter que cuidar de uma criança, então se começa essa busca desenfreada por uma liberdade sexual através da pílula anticoncepcional. Vejam bem, eu não estou falando aqui para vocês que vocês não podem prevenir, tá? Filhos. Pelo contrário, quem não quer ter filhos, previna, mas não mate. Então começa essa necessidade, olha, precisamos de algo que evite filhos. Então aí a gente sabe que, né, do preservativo, a gente sabe da pílula anticoncepcional. E essa mulher chamada Kate Millett, ela escreveu no seu livro o seguinte, que uma conquista mundial que poderia destruir os princípios cristãos só seria efetiva, só seria real, só seria eficaz se viesse através de uma revolução sexual. Olhem isso, meus amados irmãos e irmãs aqui. Ela entendeu na página 163 do livro dela, se você quiser pesquisar, tá bom? Do seu livro Política Sexual, ela entendeu que os princípios cristãos, que ela considerava atrasados, antiquados, retrógrados, esses princípios só seriam destruídos através de uma revolução sexual global. Por quê? Porque o sexo, de maneira ilícita, não em liberdade, porque a liberdade sexual acontece dentro de um casamento, mas na libertinagem sexual, seria o suficiente para escravizar o homem ou a mulher e destruir os princípios cristãos. Então, desde o começo, sempre foi para destruir os nossos princípios como homem e mulher de Deus. Desde o começo, em cada livro lançado nesses movimentos, em cada mídia propagada exaustivamente, a intenção não é uma, não é outra, senão somente atingir a igreja do Senhor, o reino de Deus. Então, nós precisamos entender o quanto isso é espiritual. Uma outra mulher também, chamada Margaret Sanger, ela falou uma frase tenebrosa. Ela estava falando sobre as benesses sociais, sobre cuidar do mais fraco, do mais oprimido, e ela disse que a única maneira de fazer isso era dar para as famílias muito numerosas a oportunidade de matar um filho indesejado. Ela escreveu isso no seu livro, na página 63, um livro chamado Sexualidade e o Progresso Mundial. Vejam bem, dar o direito de uma família matar o seu filho era a única maneira de ajudar os mais pobres, segundo essa mulher. E isso vem sendo ensinado, onda após onda de feminismo. Isso vem sendo pregado, vem sendo ensinado para os nossos filhos nas escolas,
para as nossas meninas, para as nossas filhas, para os nossos meninos. Isso tem sido ensinado. E dessa maneira o aborto tem se tornado algo natural, algo normal, algo que, tanto faz, não é também dessa maneira. E nós estamos tirando a importância da palavra do Senhor. Que quando criou o homem e a mulher, através ali da associação dos dois, em Gênesis 1:28, ele disse: sejam frutíferos e multipliquem-se. Sejam frutíferos, nós somos frutíferos. A fertilidade, ela faz parte da nossa vida, isso em todos os âmbitos, isso em todos os sentidos. Mas quando esses movimentos começam a entrar, e quando essas teorias demoníacas, elaboradas nas trevas, elas começam a ser disseminadas na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa nação, nós começamos a colher os frutos disso até mesmo dentro da igreja. Nós começamos a ver cada dia as mulheres querendo ser mães mais tarde. E muitas não conseguem alcançar a maternidade, porque está numa idade em que já alguns problemas de saúde começam a alcançar, começam a cometer. Outras que foram ensinadas desde cedo que elas têm que alcançar tudo, o sucesso profissional, a carreira, tudo, para depois pensar em ser esposa e ser mãe. E nós percebemos que o padrão nosso, normal de pensamento, ele tem mudado. Mas eu gosto muito de um versículo que eu quero ler aqui com vocês em Romanos 12:2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não conformar é não tomar a forma. Então, se o aborto, desde o princípio, é considerado por Deus, a Bíblia é um livro pró-vida. Desde o princípio, ali, não matarás. Desde o princípio, o Senhor, ele é muito claro, é pró-vida. Existe um versículo, eu não me recordo agora, mas que fala, eu acredito que esteja em Levítico, que fala sobre o fato de um homem, se um homem entrar em luta com uma mulher e ela estiver grávida e perder esse bebê, então esse homem deve ser culpado por isso. Então, desde o princípio, nós percebemos que o Senhor, ele tem um compromisso com a vida. Vários versículos, quando nós lemos o Salmo 139 ali, nós percebemos o rei Davi falando ali sobre os ossos dele, sobre uma substância ainda sem forma. Mas o Senhor já tinha todo um projeto para a vida dele. O rei de uma nação. Então, quando nós percebemos tudo isso, e quando nós olhamos para essa normalidade, nós precisamos voltar a Romanos 12 e pensar que nós não temos que tomar a forma desse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse sistema. Não se conformem com este século. Sabe o que mais? Não aceitem que mudem as palavras. Aborto hoje é usado como direito reprodutivo feminino, saúde feminina. Não, ele tira a nossa identidade. Quando você desassocia a mulher da maternidade, nós tiramos uma parte da nossa essência, da nossa identidade. Então, quando nós começamos a tomar a forma desse mundo, nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós estamos perdendo a identidade de filhas de Deus, a identidade de mensageiros das boas novas, da salvação. Mas nós temos que transformar. E como nós somos transformados? Através da renovação da nossa mente.
E quando nós precisamos renovar algo, é porque ele já não está tão novo. Então, nós precisamos voltar ao padrão original. E se nós precisamos voltar ao padrão original, nós precisamos voltar ao início. E o início é o Senhor. A maneira qual ele nos criou, para que ele nos criou, como ele nos criou. Então, nós precisamos travar essa batalha diariamente. Aborto não é direito reprodutivo, porque você não dá um direito para uma mulher tirando o direito da vida de outro ser humano. Não há como você defender o direito de alguém matando outra pessoa. Percebem o quanto isso é sério? E para experimentarmos a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus para nós, nós temos que estar transformados, com a nossa mente renovada na palavra do Senhor, com a nossa mente trazendo os princípios do Senhor diariamente, nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, aqueles que nos rodeiam, na igreja a qual congregamos. Nós precisamos dar nome certo às coisas. Aborto é assassinato. Claro que existe o aborto espontâneo, que a mulher perde a criança sem querer, né? E é muito dolorido. Na minha segunda gravidez, eu fui para o hospital com meu esposo com sangramento, e ali eu estava muito aflita, e a médica me examinou e olhou para a enfermeira com uma cara tipo que não tem mais jeito, né? Não há mais nada que possa ser feito aqui. E o meu esposo saiu dali e passou a noite em oração. E eu lembro que ele me ligou depois e ele falou para mim, não, amor, vai dar certo. Eu passei a noite aqui em vigília, em oração, e vai dar certo. E nós declaramos a vida do José Pedro. E nós lutamos pela vida do José Pedro. Muitas vezes eu tinha vontade de levantar da cama e fazer outras coisas, mas eu sabia que dentro de mim existia um coração pulsando. E o meu direito, a minha vontade, a minha necessidade de fazer as minhas coisas não era maior do que defender e de cuidar e de zelar daquela vida. Então, nós passamos por isso com a Elissa, nós passamos por isso com o José. E nos dois casos nós tivemos a vitória. Nós tivemos a vitória da parte do Senhor, porque Ele preservou as minhas duas gravidez até o fim. Inclusive, o meu filho caçula, ele faz aniversário no dia 11 de novembro, que é um feriado em Angola, e o meu marido declarava muito isso. Se eu não me engano, a independência de Angola, se eu estiver errada, vocês podem me corrigir aí no chat, tá? Mas o meu marido declarava que meu esposo falava, ele tem uma unção de governo, e ele vai nascer no dia da independência de Angola, ele vai nascer no dia num dia importante, porque ele é alguém já importante, alguém já marcado, selado por Deus como unção de governo. Assim também foi na vida da minha filha, que desde o ventre recebeu promessas para as nações, e isso já tem começado a se cumprir, nós já estamos vivendo o cumprimento, sabe, dessa promessa, nós já estamos começando a ver esses sinais vindo sobre a vida dela. Então, nós precisamos, como mulheres, como homens de Deus, pastores, pastoras, eu sei que aqui nós temos muitos ministros do Senhor, nós temos aqui levitas, nós precisamos propagar a verdade, nós precisamos transformar as nossas proclamações em ações e dizermos que aborto é sim assassinato, e nós não somos daqueles que fazem parte disso, nós não temos parte com Baal, nós não temos parte com Moloque, mas nós temos parte com o Deus da vida, o Deus da eternidade, o Deus que desde o ventre materno já nos deu essa missão. E eu quero continuar aqui com vocês, queridas, dizendo que desde que o aborto se tornou essa pauta tão comum, a necessidade de aprovação de direitos em relação ao aborto se tornou algo tão gritante aos nossos ouvidos. Nós percebemos que mais e mais mulheres estão recorrendo ao aborto.
E interessante que uma das desculpas que são utilizadas é que se nós não legalizarmos abortos em todos os países, em todas as nações, em todas as culturas, as mulheres farão abortos clandestinos e terão a sua saúde prejudicada, e por isso nós precisamos lutar pelo direito ao aborto. E eu quero falar para vocês que, como pastora, como mulher que aconselha outras mulheres, a mulher, mesmo que faça o aborto em uma clínica especializada, ela vai ter dificuldades em sua saúde, se não for na física, na emocional. Porque o peso de carregar essa verdade que mais cedo ou mais tarde bate na nossa alma, no nosso coração, na nossa consciência, de que você assassinou o seu filho. Essa dor, essa verdade, ela vai chegar. E não há como ter uma saúde emocional, não há como viver bem com um fato como esse. Mas eu também gostaria de falar aqui, porque eu não conheço a vida de cada um de vocês. Então eu quero também deixar uma palavra aqui, que se porventura alguma mulher aqui já realizou um aborto e ninguém sabe, de uma maneira clandestina ou não, eu quero te dizer que existe perdão do Senhor para a tua vida. Existe para você uma remissão da parte do Senhor. No entanto, se comprometa com essa causa. Se comprometa arduamente para evitar que mais mulheres passem por essa dor. E que assim nós possamos nos unirmos como mulheres, mulheres de Deus. Nós estamos falando aí de março, do mês das mulheres, e a gente adora falar sobre o mês das mulheres. É muito gostoso ser mulher, eu amo ser mulher. Mesmo com todas as nossas dificuldades de hormonais, de TPM e tudo mais, ser mulher é uma dádiva de Deus. Nós somos tão diferentes, homens, não me levem a mal, tá? Mas nós somos tão diferentes dos homens. Nós temos mais neurônios, nós temos uma capacidade de falar mais palavras, nós temos uma capacidade de enxergarmos mais cores, nós somos tão abençoadas, nós temos a capacidade de carregar outro ser humano dentro de nós. Quem é mãe é que sabe a sensação prazerosa de ter um filho mexendo na sua barriga. Então, já que nós estamos falando desse mês das mulheres, nós estamos falando de toda a beleza e de todo o propósito que existe sobre nós. Então, também vamos falar dessa responsabilidade. Vamos falar sobre a responsabilidade de ensinarmos as mães a serem boas mães, boas donas de casa, amarem os filhos e os maridos. Vamos falar que gerar não é um peso, que gerar é um privilégio. Vamos falar que aborto não é libertação. Aborto não é um livramento, aborto não é um direito, aborto não é saúde reprodutiva, não é direito reprodutivo, mas aborto é assassinato. É uma oferenda a uma idolatria pagã. Talvez hoje não a Baal, não a Moloque, talvez a própria mulher. Talvez o culto ao seu corpo, talvez o culto à sua profissão, o culto à sua carreira profissional, essa construção. Mas é uma idolatria. É um assassinato em prol de uma idolatria. E nós precisamos nos posicionar e abrir a nossa boca em favor daqueles que não sabem se defender. Eu poderia trazer para vocês aqui muitas informações, mas seria desnecessário, porque informações sobre vários livros, sobre várias feministas, como isso foi imposto na sociedade atual, isso ocuparia muito tempo. Então eu gostaria de deixar esse convite para você.
Abra a tua boca em favor daquele que não pode se defender, aquele que não pode dar o grito, aquele que o seu choro não será escutado, aquele que a sua dor não será ouvida. Abra a sua boca em favor desses pequenos e faz justiça. Transforme as palavras que saem da sua boca, as suas proclamações em ações. E assim juntas, nós vamos implantar, nós vamos ser instrumentos do Senhor, para que o reino do Senhor venha sobre nós e que a vontade dele seja feita, assim na terra como no céu. Vamos preservar as nossas crianças. Deixa os nossos pequeninos, deixa os pequeninos virem ao Senhor, porque deles pertencem o reino dos céus. As crianças, elas são amadas, elas são escolhidas. Elas são eleitas. No entanto, elas não são pequenas em propósito e destino. No entanto, a vida delas, o propósito do Senhor, a determinação de algo muito excelente, não é menor do que a sua. Então, não ache que você tem mais direitos do que aquele pequeno feto. Porque a vida dele está cheia, carregada de propósito, sentido e destino. Abre a boca em favor do mudo, do necessitado, do inocente, daquele que não sabe se defender. Seja uma voz de justiça e julgue retamente. Então nós veremos a vontade do Senhor, o reino do Senhor, estabelecido aqui na terra, e o inferno sendo envergonhado. Amém? Feche seus olhos, eu gostaria de orar com vocês. Eu sei que não é fácil falar sobre esse assunto, e muitas informações a gente poderia ficar aqui horas devagando sobre elas, sobre a maneira como um aborto é feito, que também não seria algo concreto, porque hoje existem várias maneiras e cada cultura tem adotado uma forma. Então, o mais importante é que vocês saibam hoje que a palavra do Senhor, ela é pró-vida. E que aborto tem nome na palavra de Deus. E não é aborto, é assassinato. Não matarás. Não matarás. Porque desde o ventre materno, mesmo sem forma, o Senhor conhece cada um. E Ele já tem tudo determinado para as nossas vidas. Não é apenas um embrião. Não é alguém que não sente dor. Não é alguém sem sexo definido, não. Já é alguém com missão, com propósito e destino. E você, mulher, você, pai, você, mãe, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis de anunciarmos a verdade do Senhor na face da terra. E daqui a pouco nós não poderemos mais falar isso. Nós não vamos mais poder dizer que aborto é crime, que aborto é assassinato. Porque a proporção está se tornando gigante. E a mente das pessoas já tomou esse padrão mundano. Mas nós não somos conformadas com o padrão desse mundo. Então agora nós vamos orar. E nós vamos clamar ao Senhor pela transformação, não só da nossa mente, mas da renovação da nossa mente, mas também da nossa nação, Brasil, Angola, os países europeus, os países africanos. Nós vamos clamar para que a graça do Senhor ela esteja sobre nós diariamente, a ousadia de falar a verdade e de dar nome certo a todas as coisas. Aborto é assassinato de crianças. É uma oferenda egoísta, é um culto pagão. Se não é uma idolatria a deuses com alguns nomes que nós já conhecemos. É uma idolatria a nós mesmos. Nós estamos colocando os nossos prazeres acima do direito à vida
de um pequeno feto, de uma pequena criança indefesa e que não tem nem o direito de escolha. Não existe algo mais triste de tirarem o nosso direito de escolha. Quando nós falamos sobre livre-arbítrio, nós sabemos que a pessoa, ela planta, ela colhe. Mas quando nós falamos de tirar o direito de escolha de um bebê, de tirar o direito à vida dele, então nós estamos cometendo algo muito grave. Nós estamos paralisando os propósitos de Deus para aquela criança. E nós estamos cultuando, idolatrando a nossa vida egoísta, colocando os nossos prazeres acima do propósito principal na vida de uma mulher, que é a maternidade. Feche seus olhos comigo. E se você cometeu um aborto, ou se você conhece alguém que realizou, nesse momento começa a orar, a pedir ao Senhor misericórdia sobre essa vida. Mas mesmo diante dessa misericórdia, desse amor incondicional do Senhor, não cale a sua boca em propagar a verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que vai trazer cura, que vai trazer transformação. Então, que nós possamos ser essas vozes que ecoam no mundo natural, mas que alcança a eternidade, que nós possamos ser essas vozes que vai falar a verdade do Senhor em relação ao aborto. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar cada irmã, cada mulher aqui presente, assim, ó Pai, cada homem, ó Deus, diante do teu altar. Nesse momento, nós nos entregamos completamente. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, ó Pai, tomando uma forma, um padrão desse mundo. Ó Deus, nós somos levados, ó Deus, pelas filosofias e ideologias, ó Pai, e notícias e mídias, e nós estamos normalizando aquilo que o Senhor, ó Pai, considera algo abominável. Nós estamos normalizando aquilo que não é normal. Nós estamos aceitando aquilo que é inaceitável aos seus olhos. Ó Pai, muitas vezes nós estamos tirando o nome de pecado e estamos usando isso, Senhor, como direito. Ah, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia das nossas nações. Tenha misericórdia de cada criança, Pai. Ó Deus, de cada mãe. Deus, que o Senhor possa convencer cada mulher neste momento que tem planejado um aborto. Ó Deus, que está vivendo uma gravidez indesejada. Ah, Deus, que o Senhor possa ministrar o coração de cada mulher. Ó Deus, e que todas as mulheres, ó Pai, as mulheres, ó Deus, que estão na sua presença, que estão, ó Deus, na igreja do Senhor, na face da terra, possa entender o quão valioso, Senhor, é a maternidade. Ó Deus, que nós não possamos perder a nossa identidade inicial. Ó Pai, que nós não possamos nos perder, ó Pai, daquilo que é importante, daquilo que está no teu coração para nós. E muitas vezes colocarmos uma identidade falsa no lugar, uma identidade que o mundo nos dá, uma identidade de sucesso, ó Pai, de ser bem-sucedida financeiramente ou ser muito conhecida. Ó Deus, e quando na realidade, simplesmente ter uma criança em nossos braços, alimentá-la, ó Deus, trazer amor, ó Pai, trazer ali afago. Ó Pai, muitas vezes esse é o propósito principal do Senhor para nós. Ah, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas.
Tenha misericórdia de cada mulher aqui. Ó Deus, e de cada homem também, ó Pai, que incentiva, ó Pai, as suas parceiras a realizarem um aborto. Ó Deus, e de cada nação, de cada governo que almeja, que deseja, ó Deus, trazer mais e mais direitos abortivos. Ah, Deus, nós sabemos que isso não agrada o seu coração. Senhor, todas as vezes que nós vemos mulheres comemorando em várias nações, ó Pai, com alegria, porque o aborto foi legalizado. Ah, Deus, nós percebemos o quão distante nós estamos, ó Pai, da tua mentalidade, o quão distante nós estamos do padrão inicial. Por isso, Senhor, eu quero te pedir aqui, ó Pai, como mãe, como esposa, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor, ó Pai, possa resgatar essa identidade em nós. O padrão principal, inicial, ó Deus, o objetivo principal de cada mulher. Ó Deus, que o Senhor possa trazer isso novamente, essa chama arder nos nossos corações, e que nós possamos ver isso, ó Senhor, assim como o Senhor vê, como uma presente, como uma dádiva. Ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor não vê uma criança, mas o Senhor vê nações alcançadas por essa criança. O Senhor vê tribos, o Senhor vê povos alcançados por essas crianças. Por isso nós queremos declarar em nome de Jesus Cristo que nós defenderemos sim a vida. Nós defenderemos sim os bebês, nós defenderemos sim a maternidade, nós defenderemos sim a identidade da mulher, a identidade feminina. Porque dessa maneira o Senhor nos criou, dessa maneira o Senhor nos gerou. Ó Pai, nós te pedimos que nós possamos ser instrumentos para que mais e mais mulheres, mais e mais famílias, mais e mais casais possam entender, possam viver e possam contemplar essa verdade, que o Senhor é aquele que é o dono da vida. Ó Pai, não é Moloque, não a Baal, não ao derramamento de sangue inocentes, mas sim a vida, mas sim a homens e mulheres que futuramente serão cheios, ó Pai, do teu Espírito Santo, para fazer a diferença nas nações e nas famílias da terra. É o que nós te pedimos como mulheres, ó Pai, como igreja do Senhor, nessa noite. Te agradecendo, Pai, porque a tua palavra é viva. E mesmo diante de toda a modernidade que o mundo nos oferece, a tua palavra se renova sobre nós. Ó Deus, e ela continua sendo a única e verdadeira verdade. Aquela que não é relativa, aquela que não sofre mutações, aquela que não tem variações de dúvida. Mas a tua palavra é a verdade. E na tua palavra, Senhor, nós embasamos que nós não somos a favor da vida simplesmente por ser cristã, mas nós somos a favor da vida porque nós amamos aquilo que o Senhor ama. E nós queremos ensinar mais e mais mulheres a amarem a sua vontade e a estarem no centro, Senhor, bem no propósito do Senhor, no desejo do Senhor para a vida de cada uma. Nós queremos ensinar cada mulher a amar essa verdade. Nos ajuda nessa missão, Senhor. Nos ajuda como mães, nos ajuda como esposas, como ministras, ó Pai, como levitas, como pastoras. Nos ajuda, Senhor, diante desse mundo tenebroso, a levarmos a sua verdade, espalharmos ela, Senhor, aos quatro cantos, ó Deus, e dizer que o Senhor é aquele que ama a vida. Nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por esse encontro, Pai. No poder do nome de Jesus. Amém.